Olá, boa noite, bom dia, como vocês vão? Estamos aqui novamente com uma visita ilustre no nosso programa, nos caminhos do xamanismo. É com muito prazer e muita honra e muita alegria receber novamente o Wagner Frota, gente. Olha que legal, vai falar sobre o livro dele e vai falar também sobre o xamanismo na África. Olha que interessante isso é muito interessante. Mas antes da gente começar a conversar com Wagner, eu quero primeiramente agradecer a Cris Pascoal, a Cris Lantin, ao meu amigo Rafael, por tudo que ele vem fazendo aqui nas edições. Quero agradecer a minha própria livraria, foi através dela que eu consigo aqui gravar, estar com as pessoas, então eu tenho que agradecer a minha livraria também, né? E eu quero indicar para vocês dois programas legais que passam aqui na Cron TV. Um é do próprio Rafael, que é o conteúdo ufológico, vale a pena. O Rafael tem um jeito diferente de apresentar as coisas, inclusive o Wagner Frota, ele está devendo conversar com você, né? Já conversou com você ou não? Ainda não. Conversamos só... Puxar a orelha do Rafael, viu? Puxar a orelha do Rafael. E outro programa legal é Segredos em Pauta do Renan, que é interessante, é um rapaz jovem, aí, com seus 24 anos, que tem, eu sempre falo, ele tem uma eloquência, ele fala muito bem, é um programa diferente, que ele coloca os fatos como um meio de fazer uma análise, ele não apresenta de maneira descritiva, ele vai fazer uma análise. Então ele apresenta um fato, um caso, e ele vai fazer uma análise. É super interessante esse programa dele. E eu queria agradecer também aqui, mais uma vez, mais um artigo meu, eu acho que, se não me engano, é o quarto ou o terceiro, não sei, segunda parte de um longo artigo que eu publiquei na Fenômeno Magazine, e saiu agora, nesse mês, para mês de outubro. Quero agradecer o Dário Alberto Fernandes. Obrigado, Dário, mais uma vez, por você acreditar, por você dar esse espaço. Em breve aí vai ter um longo artigo que eu vou falar sobre imaginário, sobre feitiçaria e sobre a distração dos ufólogos. E depois eu apresento para você também. Então, assim, agradeço a todos de coração. E também quero agradecer a um grande amigo meu e também indicar o programa Tocando o Oculto do Fred John, um grande amigo meu. É um programa diferenciado também, e foi ali que eu comecei a me aparecer mais na mídia. É por aí, gente. Então, para a gente não demorar muito, porque é legal, a gente está aqui para escutar o Wagner Frota, não para ficar me escutando. Então, Wagner, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado novamente, porque a sua fala é importante, as suas experiências são ricas para a gente poder compreender o xamanismo, né, e principalmente aquele que eu falo, o xamanismo de origem. Antes de mais nada, se você me permite, eu queria falar um pouco sobre você. Eu fiz umas anotações aqui para as pessoas te conhecerem, tá bom? Ok. Wagner Frota é um profundo estudioso do xamanismo, representa no Brasil Tradição Iniciativa Nativa Andina, escritor, terapeuta xamã, sociólogo brasiliense, viajou ao interior do Brasil e ao exterior para conhecer e vivenciar diversas tradições xamânicas. Olha que legal. Criador do site Caminho Xamânico, eu já falei sobre, que para mim é o melhor que tem no Brasil, principalmente em língua portuguesa, não tem outro igual. Esse é o site. Vive entre as montanhas andinas, a terra vermelha do Planalto Central brasileiro, olha que interessante, o altiplano alagoano e a Serra da Mantiqueira. Esse caminha, viu? Esse caminha. Procurando ensinar... Mantiqueira, onde realiza trabalhos xamânicos e dirige grupos, procurando ensinar com maestria a trilhar o caminho da luz, da liberdade e da beleza dentro do sagrado caminho do xamanismo. Olha, gente, procurem o Wagner, ele tem um trabalho super interessante. A hora que a pandemia estiver sob controle, a gente vai deixar aqui os contatos do Wagner Frota e também o site dele, tá? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tá. Com o propósito de resgatar a essência da força e da beleza de cada indivíduo. Sua jornada o tem levado a descobrimento dos conhecimentos iniciáticos dos nossos ancestrais nativos,
onde a virtude do poder se manifesta na doçura da suavidade da vida. Olha que bonito, até poético, hein, gente? É que está passando alguma coisa na rua aqui, justo hoje, estão fazendo algum tipo de manifestação, não sei o que é, vem um barulho aqui, gente. Olha que bacana, viu, Wagner? Super legal, adorei. Eu acho que é por aí o caminho, né? Fico muito feliz com o seu trabalho, acho que é um trabalho muito raro, da maneira como você conduz, é um trabalho muito, a gente pode falar assim, muito assim, original, né, na medida que você apresenta, da maneira que você apresenta. Então, fico muito feliz que a gente tem você entre a gente aqui, oferecendo esse trabalho. E vamos começar, então, essa entrevista aqui, esse nosso bate-papo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. E aí você caminha. Antes de começar a falar sobre a África, eu gostaria muito, e acredito que os nossos espectadores, as pessoas que estão aqui nos assistindo, gostaria de saber sobre o seu livro, seu novo livro, o livro que você está aí quase finalizando, e a gente gostaria muito de saber sobre ele. Você poderia contar um pouquinho? Ok. Antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Me sinto honrado de participar desse programa com você. E na TV Cron, na Cron TV. Bem, sobre o livro, o nome do meu livro se chama Xamanismo, O Caminho do Coração. Ele já está com a editora, a gente está fazendo a última leitura, né? Eles devem mandar agora o arquivo em PDF, para depois mandar para a gráfica, e o que eu creio que deve estar saindo no finalzinho de novembro, no máximo início de dezembro. Vamos ver se dá tudo certo, né? Bem, este é um livro que na verdade, eu comecei a escrever esse livro desde quando eu comecei a trilhar o caminho xamânico, ou seja, em 1989. Já são mais de 30 anos de apontamentos. Olha. E nele eu estudo mais a fundo. Não é a fundo, não, mas assim, eu falo sobre 60 etnias, né? Nas quais eu tive a oportunidade de conhecer metade delas, pessoalmente, e manter contato com os xamãs e líderes espirituais das outras etnias, né? Também, eu para sair viajando o mundo para conhecer todas elas, gostaria muito, né? Mas sempre que eu pude, aproveitei minhas viagens exatamente para passar um tempo com elas, vivenciar, né? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, né? E eu falo assim, por exemplo, eu falo sobre, tem um capítulo só falando sobre os continentes, né? Os xamanismos nos continentes. Eu falo a parte da Ásia, né? A parte siberiana, as tribos da Sibéria, na Ásia meridional também. Olha. Só de tribos da Ásia tem umas 18 para 20. Nossa. O número é certo, que eu cito, né? Depois eu falo sobre o xamanismo praticado no Ártico, né? Das poucas tribos que lá existem, dos esquimós, né? Dos inuites. E vou descer nas Américas, né? Primeiro, aí falo do Medicine Man, xamãs norte-americanos, falo também dos Kahunas, do Havaí, né? Falo da Mesoamérica, do xamanismo praticado lá, e falo do nosso continente aqui, né? Do nosso subcontinente, a América do Sul, dos quais não tem muitas tribos do Brasil, tá? Tem somente 4 tribos, né? A FUNAI, sempre cargas d'água, ela tem mania de colocar muita burocracia para a gente entrar nessas etnias, né? Então, por exemplo, com os Yanomamis, eu tive que entrar pela Venezuela. Eu fui para a Venezuela para poder visitá-los. Eles ficam exatamente na fronteira, metade lá, metade cá, porque tinha muita burocracia aqui, né? Aí tem a parte, aí eu me aprofundo muito também nesse livro do xamanismo amazônico, né? Eu divido o nosso continente como xamanismo amazônico, o xamanismo pampeano e da Terra do Fogo, né? Falo sobre os Mapuches, falo sobre os Guarani, falo sobre o Toba, uma tribo
Argentina, que foi, inclusive, invadida pelos missionários, como a gente pode ver bem naquele filme do ex-pajé, né? Ah, é. Verdade. E falo sobre do xamanismo praticado na Oceania, né? Do africano, que é o nosso tema de hoje, na verdade, e também falo de 2 tribos na Europa, né, que são os Sami, que fica na Ah, Escandinávia, que o pessoal chama de equivocadamente de Lapônia, né, dos Lapões, mas eles não, eles se titulam como Sami, né, e sobre o celta, né, o povo celta. Mas como eu falei, o tema de hoje é os da África, né, são os mais antigos, inclusive. e você chegou aí nesses lugares, nesses anos todos, você chegou a... Sim, não é todos os lugares, né, como eu Tá, falei, alguns eu tive que, por exemplo, na Ásia e na Oceania, eu não fui em nenhum deles, né, tá. mas no restante dos outros continentes eu fui. Na Ásia eu tive contatos com xamãs, né, xamãs siberianos, xamãs dos Buriati, Olha, inclusive legal. o meu mentor, vamos dizer, um grande amigo, né, ele é um xamã negro dos Buriati, entendeu? Olha. E ele esteve aqui no Brasil, então, nessa oportunidade, a gente trocou figurinha, né? Uhum. E sempre tem algum evento que vem alguns xamãs, né? Quando eu também estive nos Estados Unidos, eu participei de uma conferência que mantive contato com alguns e fui tirando o maior número de informações, né? Ah, que bacana. Você chegou a conhecer o Copenhague nessa caminhada? Não, Copenhague é daqui do Brasil. É, isso. É. Não, infelizmente, nem o Copenhague, nem como é aquele de Minas, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Olha, que bacana, viu? A gente está ansioso por esse livro aí. Muito Ah, legal mesmo. e continuando no livro, já que você tocou, né? Ah, eu falo também, além de falar dessas etnias, né? Eu falo da origem do xamanismo, Olha, o que vem a ser o xamã, eu falo sobre o voo da alma, né? As técnicas arcaicas que são usadas para entrar em estado xamânico de consciência ampliada, né? é, Através da dança, através da meditação, do tambor, das plantas enteógenas, né? Psicotrópicas. E também dedico um capítulo aos xamãs variantes, né? olha, Então, que trocam o seu gênero, também conhecidos como xamãs suaves, de Berdache, né? Aí tem um capítulo dedicado a eles, né? legal, hein? E várias cerimônias de algumas etnias, não é de cada etnia, né? Mas eu tiro assim, escolho a dança do sol dos Lakota, eu falo sobre a tenda tremulante da nação Sioux, falo sobre Yurupari, do povo tucano e dessana aqui no Brasil, né? Falo sobre a sauna, né? a Sweet Lodge, a Winnie, eu falo sobre o Temascal, né? E também falo sobre outras técnicas de cura, os instrumentos usados também pelos xamãs, né? E tem um capítulo que eu falo xamanismo hoje, que eu falo narro, né? Como o xamanismo sobreviveu, apesar de que tiveram que se adaptar para continuar sobrevivendo, né? Porque, como a gente sabe, por exemplo, no século passado, a Rússia quase acaba com todos os xamãs, né? É. Inclusive queimas de tambores, eles tinham que esconder os tambores para não serem confiscados, né? E isso aconteceu também com os missionários aqui no nosso país, aqui na América Latina, principalmente, né? E aí eu falo um pouco do neo-xamanismo, né? Falo dos tais xamãs de plástico que a gente sempre discute, né? E eu finalizo com uma fala minha, né? De querendo saber que rumos vamos tomar, né? Basicamente é isso, está no livro, que é um livro de 500 páginas. Nossa, que legal. Que é uma Olha, mini enciclopédia. muito bom, hein? Puxa, é legal mesmo, parabéns, viu? E a Obrigado. gente fica ansioso, porque acho que a gente não tem, em português, nós não temos um material como esse. Vai ser a primeira vez, né?
Eu desconheço. Existe, Dessa maneira, que pelo menos um autor brasileiro, eu sei que não tem, não tá? tem, não tem. Por exemplo, um rapaz, Mike Ward, eu acho. Eu não me lembro o sobrenome dele. Que fala O Segredo do Xamã. Tem um livro, O Segredo do Xamã. Você deve Ah, conhecer. eu tenho aqui. Um livro fino, né? Isso. Eu gosto muito daquele livro. Tá? Legal, é legal. Aí ele pincela várias coisas, É. né? Eu cito muito eles no livro. Só não me lembro o sobrenome dele. Eu sei que é Mike. Porque talvez a gente pode falar que o livro, entre aspas, mais abrangente do xamanismo é a do Mircea Eliade. Mas ele foi escrito nos anos 50, né? Exatamente. Então, assim, qual a importância da sua obra? Aí já vai eu como leitor, você vai agregar, ou seja, você vai ampliar, colocando povos que o próprio Mircea Eliade desconhecia, né? Principalmente os índios brasileiros, enfim, até mesmo a Mesoamérica que você citou, ele não tinha muito conhecimento, e mesmo se você pega o livro, ele não aborda muito, ele aborda mais a Sibéria, né? Exato. Ele se concentra muito na Sibéria. Então eu acho que o seu livro, ele traz para a gente vem em boa hora até, né? Uma amplitude, assim, do conhecimento do xamanismo nos continentes. Eu acho relevante e importante essa publicação, viu? Parabéns, eu fico muito feliz que um brasileiro está trazendo isso para nós, né? E desejo todo sucesso, e vai ser, com certeza. Espero que sim. Você Trabalhei para escreve... isso. É? Trabalhamos para isso. Trabalhar nos países. E olha, te digo, eu já falei isso, você escreve muito bem, além de você ser um grande pesquisador, você é um ótimo escritor, né? Quando eu li a primeira vez o Xamanismo Visceral, deixa eu até pegar aqui, né? Quando eu li a primeira vez, aqui eu já li 2 vezes, o Xamanismo Visceral, eu mergulhei de uma maneira como se eu estivesse ali presente. E esse aqui é excepcional também, ó. Esse aqui o pessoal tem que ter aí na vitrine, tem que ter aí na estante, quer dizer. Fundamental ter esse livro, gente. É único também em português. E esse é o primeiro aqui, ó. Consegui, tá vendo? Esse é o primeiro. Olha Isso é aqui, ó. raridade. Isso é raridade, eu paguei caro, viu? Mas eu consegui. E agora vai vir no terceiro, né? Terceiro não, quarto. Não, Quarto quatro. livro. O Quarto livro. terceiro pela editora Alfabeto. Né? Quarto livro. Quer falar mais alguma coisa sobre o livro? A gente vai para a próxima. Não, acho que basicamente é isso mesmo. Não sei se você quer fazer alguma pergunta a mais sobre ele, mas podemos ir adiante. Não, acho que assim, uma pergunta. Porque ainda, como a gente não tem ainda, porque a gente fica pensando, nossa, o que ele vai trazer? Tá? Porque quando você começou a falar da sua jornada para construir o livro, eu lembrei daquela viagem que o Tennessee McKenna faz com o Dennis McKenna, com o irmão dele. Que eles Sim. saem lá dos Estados Unidos e vão para a floresta amazônica, mas eles foram de uma maneira muito assim solta, né? Porque não tinha uma equipe, não tinha nada. E assim, e o McKenna, você sabe, ele era um cara que era um ousado, né? Ele foi experimentando de tudo ali para tentar descobrir o que eles queriam descobrir, mas eu fui lembrando assim desse percurso que ele foi fazendo, super interessante. É isso, então, olha, desejo ótimas vendas e que as pessoas abracem esse livro com carinho e que a gente possa divulgar cada vez mais. Pode deixar que eu vou divulgar bastante aqui nas minhas redes sociais, com certeza. E se você me permite, já vou partir então lá para o xamanismo na África. Ok. Você poderia falar um pouco para a gente do Bosquimanos? Os químanos. Tá. Bosquimanos, olha eu aqui, Bosquimanos. Então, faz o seguinte, vamos colocar um asterisco antes, no xamanismo da África. Né? Boa, boa. Por eles não terem assim práticas similares ao xamanismo praticado na Sibéria, né? A gente não poderia dizer que existe um xamanismo africano. Tá? Tá. Mas, assim, por eu acreditar que o xamanismo é uma tradição espiritual que surgiu espontaneamente pela Terra, Uhum. então a gente pode falar. Tá? Porque, por exemplo, na África, a maioria dos xamãs, né, eles não viajam ao mundo dos espíritos. Tá? Hum. O que acontece, como acontece no xamanismo clássico, né?
São os espíritos que se locomovem do mundo espiritual nos indivíduos que estão em transe aqui. Olha. Não há não há um controle, por exemplo, do xamã sobre esses espíritos. Tá? No xamanismo clássico a gente vê isso. O xamã ele controla aqueles espíritos que estão ali incorporados neles. Eles são conscientes de toda ação. Já em alguns, na maioria da África, não há. Tanto que a África influenciou as religiões, né? Como o candomblé, como a Umbanda, né? O candomblé surgiu lá na África, na Nigéria, né? O pessoal da etnia Yoruba, né? É. Então, e tem muita coisa. O xamanismo africano, vamos dizer, dentro dessa religião, né? Mas você me perguntou dos bosquímanos. Os bosquímanos, eles são considerados, inclusive, os povos mais antigos do nosso planeta, né? Tanto eles como os aborígenes australianos, tá? Não se tem, eles estão ali no mesmo, acredito que são, têm tido a mesma origem, apesar de estarem em continentes separados. Isso que é uma Tá. coisa muito interessante, né? E todos de pele negra, né? Inclusive é um tapa na raça ariana, né? Que nós viemos, todo mundo tem, se fizer um exame de DNA, vai ter sangue negro aqui, né? Verdade. Não tem jeito. Mas, então, os bosquímanos, eles são um povo que vive, o nome já fala, bosquímanos é o povo que vive no bosque. Ah, olha. Por isso que eles são chamados bosquímanos, né? Na verdade, o povo lá que é o chamado San, eles são conhecidos como San. Ah, Sam. Eles têm um outro nomezinho também, mas é um nome complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu anotei em algum lugar. Eu me atrapalho com nome complicado. Ju Barroanse. Olha só. Tá? Mas aí eles preferem do nome Sam. Né? Sam. E por exemplo, eles praticam, essa pergunta foi interessante por isso, porque eles praticam exatamente o xamanismo, como a gente vê na Sibéria, Tá. né? Em outros lugares do globo terrestre. Por exemplo, eles usam seus xamãs, né? Eles usam a dança para estar em estado de transe, tá? E tanto os xamãs lá são tanto homens como as mulheres. Eles, nesse estado de transe, eles dançam até a exaustão. Tá? Olha só. É interessante que eles fazem 2 círculos. Um círculo de mulheres sentadas, tá? Uma, Uhum. uma encostada na outra pelo ombro, né? Uhum. E batendo palmas. Tá? E os xamãs não, e os homens, né? Dançando em volta delas, ou seja, é um círculo interno de mulheres e um círculo externo de homens. E eles, no tornozelo, eles usam uma espécie de um chocalho, né? Ah, Ficam ali aqueles búzios, aquelas pedras, aqueles coquinhos. Cada vez, à medida que vão andando, fica tum, 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 toca no chão, né? Então fica aquele barulho chacoalhando, que também olha. ajuda a eles estar em estado de êxtase, né? E eles usam tipo um mata-mosca, tá? Um mata-mosca antigo, que vê aquele negócio, que vê um quadradinho, o pessoal matava. Aham. Aí eles ficam como chicoteando nas costas, dando Nossa. ritmo também, fora o ritmo das palmas, dos pés, aí eles ficam batendo. E eles dançam até a exaustão. Então, o cérebro chega num momento, né, que ele entra no que nós chamamos de estado teta, né? Uhum. Nós não, os cientistas, num nível lá de megahertz, que eu não sei precisar quanto é que é, né? Mas aí eles entram e começam a sangrar, Nossa. tá? E é exatamente a medicina deles esse sangue. Eles pegam o sangue que está jorrando, misturam com o suor do corpo e besucam todo o paciente, algum enfermo que esteja ali presente, entendeu?
Olha só. Essa é a medicina de cura deles. Nossa, fiquei até arrepiado aqui. E, além de fazer isso, né, eles, muitos casos, eles chegam, em casos mais graves, eles abraçam. Ah, O suor geral do corpo e o sangue está ali, né? No caso, por exemplo, de uma doença pesada, alguma energia intrusa, né? E eles estão exatamente fervilhando ali com naquele estado de êxtase, que eles queimam essa energia intrusa. nossa, É um interessante, hein? processo de combustão energética, vamos dizer. É. Né? Eles é muito interessante como eles fazem isso, né? E o estado de trânsito, por exemplo, eles chamam de KIA. Ah, aqui, ó. KIA é o estado de transe estático. Lá não se fala o estado xamânico É. de consciência ampliada, né? É exatamente de transe estático. E essa questão de sangrar, Wagner, tem a ver com a pressão? Você tem essa informação ou não? Não, não sei. Porque, assim, como você leu o xamanismo visceral, né? É, Eu passei um tempo na África, né? Eu foi. passei 7 meses, 2003, 2004, exatamente esse foi um dos povos que eu visitei, mas eu não tive tempo hábil de ficar estudando como eu fiz com o xamanismo andino, né? É. Eu fui mais como observador, né? Tanto nele como o pessoal da Cara, da Gaba, entendeu? O povo Zulu, que eu procurei exatamente tribos que praticassem um xamanismo mais próximo do clássico, né? Ah, tá. Você chegou a visitar os Zulus, então? Sim, É interessante também, né, os Zulus? muito. Eles são muito interessantes. Eles também eles utilizam muito a dança. É. Eles têm 3 espécies não, não vou falar espécie, né? 3 tipos, né? De 3 categorias de curandeiros, né? Tá, De xamãs, que são o Zinianga, o Sangoma e Sanusi. Tá? São três tipos de xamãs, né? O Yin eles estão mais próximos exatamente de um fitoterapeuta, de um farmacêutico. ah, tá, Tá? E eles são iniciados é um dom hereditário, ou tá. seja, ou papai, de pai para filho, né? Eles são, vamos dizer, o que nós conhecemos mais como os curandeiros mesmo, né? Ah, tá. Ah, legal. E eles não recebem um chamado dos espíritos, tá? Tá. Esse chamado chama-se de cutuace, tá? Eles não recebem. Eles são é o único tipo de, vamos dizer, de curandeiros, né, que não recebe esse chamado. E eles trabalham muito com a adivinhação também, Olha que legal. com as ervas, né, e para livrar as pessoas de feitiços. Né? Essa seria a função do Yin Yang, né? Já, por exemplo, a Sankoma, que é uma outra categoria, ele é mais praticado pelas mulheres, tá? Tá. Mulheres ou por xamãs variantes, né, de sexo, que eles se travestem como elas, né? E eles passam por esse chamado, vamos falar desse chamado espiritual, né? Que são os espíritos ancestrais que chamam ele. Olha. Eles passaram o trabalho. E, como eu falei, ele não é hereditário, porque os outros estão lá na família. E são só a Sangoma e o Sanusi recebem esse chamado, que termina e culmina no que nós conhecemos como a doença do xamã. Ah, tá. Eles começam a entrar no estado de quase coma, né? E lá eles começam a ter contato com os ancestrais, Olha. que vão ensinando as coisas para eles, né? O que eles têm que fazer, né? Desses tipos, dessas categorias, desses né? Eles
o sangoma, eles são considerados, a sangoma são considerados, os sanudos, eles são mais livres espirituais, tá? Tá. Mas assim, mais chefe do Estado, chefe da tribo, né? Eles fazem mais as coisas um pouco agrícola, também são caçadores, mas eles controle do tempo, né? Olha, Pedem a chuva, fazem as danças necessárias para isso, fazem as oferendas que são necessárias também. E em trabalho de cura mesmo, quem faz mais isso são as mulheres, são a sangoma, né? Ou então a gente chama as variantes de gênero que eu falei. olha que interessante, né? E eles têm que passar por 12 estágios. Nossa. São estágios difíceis, são bem árduos, e não é todo mundo que chega ao 12º. Né? Olha. E aí eles fazem esse tipo de cura, que basicamente a cura deles é de livrar as pessoas de energias intrusas, né? E de roubo da alma, né? Uhum. Tanto eles como os da cara também trabalham muito nesses resgates, né? Nossa, muito legal. E essas informações estão no seu livro? Tá. Ah, que legal. Putz. Eles estão, e eles têm uma coisa interessante, por exemplo, eles trabalham muito, você já ouviu falar que virou moda, inclusive, né? Que nós chamamos constelação sistêmica, né? Ah, sim. Hoje em dia é constelação sistêmica, eu acho que era outro nomezinho, constelação que é estelar, é isso que chama? Familiar. Constelação familiar, exato, como que é o rapaz lá, o Berner, né? Eric, É. esqueci o nome dele. Mas ele, por exemplo, a técnica que ele desenvolveu para ser usada com os ocidentais foi baseada no povo Zulu, Uhum. tá? Porque eles trabalham muito o sonho. Tá? Por exemplo, o duplo anímico deles, que eles chamam como é que é o nome? É Moia, não. Ena, tá? O duplo anímico deles seria o Ena. O Ena é exatamente aquele corpo astral, né? Que habita o nosso ser, a gente poderia dizer que é o espírito, né? E ele faz a viagem Olha só. xamânica. Então, ele vai no futuro e vê o que vai acontecer no futuro e retorna com essas informações. Por isso, essas informações, por exemplo, todo mundo faz isso, não só os xamãs. Toda a comunidade faz isso. Então, conta para o xamã que ele pede que as pessoas venham escutar esse sonho. E eles interpretam. Nossa. Eles fazem uma interpretação, como se fosse um teatro daquele sonho. Então, fala, você fica aqui, você fica lá, e vamos. E se é um sonho ruim, eles trabalham para mudar aquele sonho, aquele final ruim. Então, a interpretação que eles vão fazer, por exemplo, se é de uma morte, de uma doença que está chegando, então eles vão trabalhar a cura daquilo. Né? E é exatamente isso que a constelação familiar faz, né? É. Os Dogons, você sabe que eles conheciam de astronomia, assim, fantasticamente, né? E já há 5.000 anos atrás, eles conheciam a Sirius B, sendo que a ciência nem conhecia ainda a Sirius B, só vai conhecer agora, no início do século XX, cara. Isso que você falou é muito importante, que eu tento até falar para as pessoas, né? Essa questão do sonho, que eu até quero abordar também, se você também tiver disponibilidade para uma próxima entrevista, a gente pode abordar o sonho, e com a pesquisa do Siddhartha Ribeiro, que veio aí complementar de uma forma científica, a importância do sonho como oráculo, e que o sonho muda até a trajetória da humanidade, né? E é interessante essa sua fala sobre o sonho, porque certifica mais ainda a importância, porque muitas vezes se dá um entendimento muito vago, né? muito primário sobre o sonho. Logicamente que o Freud tem uma importância fundamental para a gente entender um pouco, lógico, mas a neurociência está trazendo questões que você até fala num dos textos aqui, né? Você fala como fala, da física quântica, vem mostrando, e questões que o próprio xamanismo já vem falando há tantos anos, né? Tantos milhares de anos aí.
Ué, os xamãs foram os primeiros a ir à Lua. É verdade. Não é? Porra! Olha, o nosso tempo corre e a gente tem mais uma pergunta, porque a gente tem Mas pouco deixa tempo. eu falar uma coisa aqui, um pouquinho ainda sobre o Zulu, Ah, sobre essa questão que eu falei do ENA, né? aham. E eles têm uma outra alma neles, que é Olha. muito interessante, que chama-se Moia. Ela Hum, habita o nosso corpo. A Moia, ela é como se fosse uma esfera em que dentro dela tem duas larvas, uma espécie de larvas, tá? Em eterna luta. Tá? Uma vermelha maléfica e uma azul olha, benéfica. Aquela luta é para manter o nosso corpo em harmonia. caramba. Nenhuma nem a outra pode ganhar. Se a pessoa Aham. é equilibrada, é porque uma está ganhando. Olha só, legal. Entendeu? Eles conseguem, por exemplo, o Moia, na concepção né, dos Zulus, né, é a alma imortal. Ah, Ela que habita, ela pode renascer. Né? caramba, hein? Já o Ena, não. Seria, vamos dizer, o nosso self. Né? Interessante. A nossa consciência. Então, ele morre. Muito Também interessante, é né? a Nossa. concepção dele. Foi super legal. Olha, vamos partir para outra, porque nosso tempo está curtinho, infelizmente. É. Ah, tá. Das etnias africanas que você estudou, qual é que tem um sistema xamânico mais complexo? É. O Zulu é uma, né? Mas a que eu gosto mais é o pessoal que vive a tribo que vive na região do oeste africana, aí em Gana, Burkina Faso e Costa do Marfim, que são os da Cara ou da Gaaba, tá? Então, que são um povo agrícola. Né? Eles acreditam que a harmonia com o mundo natural é obtida por meio da vigilância constante. Olha só. Ou seja, o objetivo principal da sua cultura é o equilíbrio. Tá. Basicamente, as energias masculinas e femininas, Aham. e como as elementais também. E as elementais deles são 5: terra, fogo, água, mineral e natureza. Olha só. E eles, por exemplo, eles também não fazem uma distinção entre o mundo físico do mundo sobrenatural. Tá? Aí eles já permeiam na sua vida. Aí os espíritos vivem para sempre, estão em toda a mãe natureza. Olha. Eles trabalham, o xamã deles considerado chamam de boburo. Tá? Mas o que é interessante também, é que nesse sistema dos 5 elementos que trabalham, né, que é o terra, fogo, natureza, mineral e água, é que eles têm um santuário a cada um desses elementos. Ah, tá. Que é guardado, que é mantido por um casal de sacerdotes. Tá? Então, é um santuário da terra, um santuário do fogo, um da natureza, um da água e outro mineral. Né? Super interessante, né? Não, eles são demais. Né? E aí eles meio que criaram uma roda medicinal. Olha só. Ele é muito interessante. Eu Como que acho. eles chamam mesmo? Hã? Como que eles chamam mesmo? Da cara. Ou da gaba. Ah, da Gaba. Entendeu? E o xamã, no caso o Boburo, ele tem uma coisa interessante, porque em vez de eles trabalharem só um mineral como esses sacerdotes, mineral não, um elemento, eles trabalham, eles são especialistas em outro elemento, entendeu? Tá. Para chamar, eles têm que ter contato pelo menos com 2 elementos. Olha só. Entendeu? E tanto um homem como uma mulher pode exercer esse cargo. Interessante, né?
Aí, por exemplo, essa roda da medicina, eles dividem, são os 4, né, as 4 direções, né, e a parte central, tá. Tá. Como eu falei, eles trabalham para manter o equilíbrio, entendeu, Olha. tá. E, por exemplo, o objetivo da iniciação é para encontrar o centro, para Ah, lembrar que a gente existe, entendeu, e aham. estar com ele, com a nossa missão de vida. Tá? Tanto que a primeiro rito de passagem, a primeira iniciação, é ainda quando a criança está no ventre da mãe. Hum. Eles fazem uma cerimônia lá, os xamãs, né, em que a criança é invocada, né, para vir para a mãe, entendeu? Ou seja, ela possui a mãe e ela fala antes de reencarnar. E Olha, ali ela vai dizer que sexo vai nascer. caramba. Hã? Legal isso aí. É, Legal. entendeu? É muito interessante. E você falando também fez eu lembrar que a própria ciência já fez alguns estudos que a mãe conversa com o feto, né, com a criança. Olha como que o xamanismo, ele já traz questões tão aparentemente a gente pensa que são inéditas, mas já existia, né, nessa. Por exemplo, durante esse primeiro ritual iniciático, que a gente pode dizer, né, o xamã faz uma série de perguntas, vamos dizer, para o espírito da criança, né? Ah, E ele fala, por exemplo, que elas devem usar tal amuleto, um talismã, que tipo de alimentação específica, entendeu? olha só. O xamã, o Goburo, no caso, né? Ele, por exemplo, ele pode até dizer: ah, você podia mudar de gênero, para um gênero mais adequado ao seu tipo de vida, entendeu? Aham. Há uma negociação. Olha só, Os xamãs fazem sempre com os espíritos, isso é muito interessante, né? interessante. E nesse ritual, a criança recebe um nome, que ele fica reservado, que vai ser dado a ela só quando ela tiver fazer o rito de passagem para a vida adulta. Ah, ó, Que vai ser um lembrete do propósito de vida deste ser. Olha que tá. Interessante, hein? é. Aí eles fazem, aí, por exemplo, aí quando chega exatamente, vamos dizer, o rito de passagem, né? As meninas, quando vão entrar, vão ficar, menstruam pela primeira vez, né? Que é o Aham. rito do sangue menstrual. Então elas ficam na cabana junto com as outras, elas fazem esse rito, e ali elas começam a trabalhar com Tá. os espíritos ancestrais. E os homens também, mais ou menos na idade de 13, 14 anos, fazem a mesma coisa, mas não numa cabana. Eles têm um trabalho, vamos dizer, ano a ano. Tá? Já as meninas não, por viverem juntas, então elas, inclusive, o ciclo menstrual delas é sincrônico, né? Quase ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Só Puxa vida. que, só que esse processo iniciático, ele não eles são reais, são fortes para eles, inclusive. Tá. Chegando ao caso, inclusive, de morte. Tá? Nossa, olha. Então, aí que eles vão ter exatamente durante essa fase que eles vão manter os contatos com os ancestrais. E eles têm que lembrar da sua missão de vida, né, para receber aquele nome quando ele estava naquele primeiro rito iniciático. Né? Nossa. E muitos deles ficam presos, perdidos entre a realidade ordinária e não ordinária. Olha só. É, Cara, é que coisa interessantíssimo. rica, né? Hã? Coisa rica isso aí. Assim, aí eu falo, no novo livro eu falo bastante sobre eles, né? Que legal. Eu me dediquei, inclusive, exatamente a eles, aos Zulus. Falo também uma coisa que eu deixei de passar do Zulu. É. Eles usam uma planta enteógena. Ah, é? Eu não Puxa. sabia. Até eu chegar lá, que eu descobri. Eles fumam uma tal de lixo para induzir o estado de transe. Olha que Um interessante. cigarro, lixo. Tá? E também tem a gente falou dos bosquímanos, né? Na É. parte central ali da África e no Congo, tem os famosos pigmeus. Ah, sim. Eles usam como planta mestra a raiz do iboga. Ah, eles usam. Sim, é da região deles, né? É.
Inclusive, o Iboga salvou a minha vida. Olha só. Eu fui picado por escorpião e fiquei, como é que se diz, o lado esquerdo todo anestesiado, paralisado, paralítico desse lado. E foi exatamente com tratamento pelo Iboga que eu voltei a recuperar meus movimentos. Olha só. É muito legal, né? Muito, cara. Ó, É. nosso tempo já passou um pouquinho, mas eu queria, se você puder, deixar um recado, porque você tem, assim, conhecimento super profundo das coisas, e eu percebo que você, logicamente, é um humanista como eu. A gente está passando por um momento muito difícil no meio ambiente, enfim, e eu fiquei sabendo a notícia hoje que eles vão tentar isolar o Brasil, o governo brasileiro, para impedir, enfim, mais atrocidades. A gente está vendo esses comportamentos da natureza, logicamente, que ela está sendo agredida constantemente, né, Wagner? Constantemente. E qual mensagem ou qual fala que você deixaria para o povo, para a gente poder, de uma certa maneira, lidar com isso aí? Porque muitas coisas não estão ao nosso alcance, né? E as pessoas gostam de te ouvir, então acho que seria interessante uma fala sua diante desse perigo constante, porque o perigo está aumentando cada vez mais. A gente fica muito angustiado. E o que você teria, assim, para falar para a gente, para finalizar a nossa entrevista aqui? Ser humano é um bicho complicado, né? É isso. Eu tenho de vez em quando a gente fala assim que nós somos uma praga. Eu já comentei várias vezes, né, que a gente realmente está destruindo esse planeta, né? Eu não vejo, a gente tem que ter esperança. Existem muitas profecias aí, né, de eras melhores, mas que vai haver uma era melhor, isso tem certeza. Só não sabemos se a raça humana vai estar nela. A gente sabe que já surgiram várias raças, né? Nós somos a última, mas quantas antes existiram e que foram exterminadas? E a que nível de intelectual, de inteligência, de tecnológicos eles chegaram, né? Por exemplo, os Atlantes, os Lemurianos disseram que eles manusearam de uma forma maléfica aqueles conhecimentos que eles tinham, que culminou com o extermínio da raça deles, né? Que foi culpa deles. E parece que a história está se repetindo. Na verdade, a história se repete. É um ciclo, né? É um ciclo, está aí em espiral. Pode ser que não seja o mesmo ponto. Eu digo que é uma espiral. Está sempre essa roda passando pelo mesmo ponto, mas já está se repetindo. Né? Eu vejo um futuro ainda sombrio para a gente. Tá? Eu lamento informar, mas eu ainda vejo também sombrio. E agora, há expectativas de melhoras? Sim, há, mas nós temos que mudar. Foi dada essa oportunidade, que foi uma oportunidade, tá? A pandemia foi uma oportunidade do nosso desenvolvimento espiritual, principalmente. E poucas pessoas estão aproveitando essa oportunidade. Verdade. Não tem empatia, o pessoal só tem o seu próprio interesse. Né? Não quer ajudar o próximo de jeito nenhum. Não, quero saber de mim. Quero me divertir. Vai pra rua sem máscara, entendeu? Tá nem aí. Verdade. O resto que seria, por isso que é desse jeito. Né? A gente teve a vacina está melhorando, né? Agora que estão descobrindo um remédio, a farmacêutica Merck descobriu um remédio que está ajudando a combater também, entendeu? Mas também tem um outro lado que diz que essas vacinas, a longo prazo, não fazem bem. Mas a gente não tem certeza. E é o que nós temos. A gente vai morrer. Um dia a gente vai morrer. A gente está, vamos dizer, ajudando a prolongar a nossa estada aqui. E, enquanto isso, a gente tem que trabalhar para o bem. Né? Não tentar puxar o tapete do outro. Complicado, né? É complicado. Mas enfim. Eu tenho. Oi? Não sei se serão todos, né?
Você sabe, o Wagner, rapidinho, porque nosso tempo estourou muito. Quando eu fiz a minha experiência do ritual que eu fiz com a ayahuasca, infelizmente, eu até conto isso, eu tive uma visão nada agradável da humanidade num futuro muito, muito a médio prazo. Uma coisa assim, que por exemplo, vou te contar uma coisa que algumas pessoas sabem. 6 meses antes do vírus aparecer de uma forma contundente, eu estava num telefone com um amigo meu, um WhatsApp, eu falei, cara, só um minuto. Eu falei, o quê? Algo invisível, olha, dessa maneira, eu falei para ele, algo invisível vai tomar conta do planeta e vai causar um grande problema, que é o vírus. E assim, eu sinto que aquilo que você falou, a gente tem que fazer, lógico, para amenizar ainda mais o que pode vir a acontecer. E olha, vai vir a acontecer coisas bem difíceis. E se a gente não se unir, se a gente não fizer o sistema de parceria, né? Porque se a gente não fizer isso, vai ser mais complicado cada vez mais. Não que a gente é pessimista, não é, mas a gente tem que ser realista também, né? Realista. Tem que ser realista. E a gente poder trabalhar de alguma maneira, né? De alguma maneira é isso. Mas enfim. Olha, mais uma vez, agradeço a sua presença, obrigado pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo que você vem fazendo pelo xamanismo, a sua fala é super importante. Agradeço sempre as suas interferências lá no chat, continua fazendo. Às vezes você me salva ali. É um prazer mesmo. E agradeço de coração. Em uma hora, como tudo estiver sob controle, a gente vai se conhecer pessoalmente. Meu recado, gente, vacinem. Se tiver a terceira, a quarta, vacinem. Usem máscara, usem álcool gel, porque é o que a gente tem, né? O que a gente tem. E vamos tentar ser solidários, sim. Vamos tentar ser solidários, ser aquilo que a gente está falando, usar o sistema de parceria, a gente pensar no outro, entender o outro. Obrigado mais uma vez, tudo de bom, forte abraço. Te espero mais uma vez, mais umas vezes. Tudo bem, estaremos a postos. Bom, gente. Forte abraço.